Fala galera, barradas na área para mais uma resolução. Me acompanha na próxima questão aí. Diz o seguinte: considere a proposição ou Antônio é culpado ou Antônio é inocente. A alternativa que contém uma possibilidade de negação lógica de tal proposição é... Galera, agora você tem aqui nada mais, nada menos do que a disjunção exclusiva, que é conhecida como ou. Ela é conhecida carinhosamente assim, ou. Muito bem. E aí, então, vamos transcrever aqui para o quadro, né, esta proposição. Ou Antônio, né? É Antônio, cara? Ou Antônio, é isso mesmo. Ou Antônio é culpado, tá? Ou Antônio é culpado, ou Antônio é culpado, ou Antônio é inocente. Veja, galera, ou Antônio é culpado, ou Antônio é inocente. Perfeito. Senhores, quando a gente tem a disjunção exclusiva, o ou, e a gente quer fazer a negação do ou se transforma na bicondicional. E quando você quer negar a bicondicional, você transforma ela no ou. Um se transforma no outro. Vamos registrar isso aqui em cima para você? Então, quando você tem o P, o Vzinho com um tracinho embaixo e o Q, essa é a representação do ou, tá? Quando eu pedir para você negar isso, você transforma esse negócio na bicondicional. Você mantém aqui as proposições e transforma na bicondicional. Veja, né? O ou, a disjunção exclusiva, se transformou na bicondicional. E quando for bicondicional, você transforma na disjunção exclusiva. Então, imagina que você tem aqui P, se e somente se que. E eu vou pedir para você negar isso aqui, ó. Negou a bicondicional, uma possibilidade de negação, aqui você vai fazer P, que, e a bicondicional você transforma agora na disjunção exclusiva. Então, senhores, eu tenho a disjunção exclusiva. Você já localizou bem aqui, ó. Tu tens o ou e tu tens o ou, né? O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ou pela bicondicional. E a bicondicional não é o se e somente se? Agora nós não vamos botar a representação simbólica, eu não vou botar a setinha dupla. Eu vou escrever, de fato, não é a bicondicional. Vamos aqui. Se e somente se, tá? Veja. Se e somente se, né? Substituir o ou pelo se e somente se. Eu fiz o que manda a regra, bem aqui. Tudo tranquilo? Beleza. Vamos escrever as duas proposições. A proposição desse lado é Antônio é culpado. Então, deixa aqui, ó. Antônio culpado. Ok? E a proposição do lado direito aqui é Antônio inocente. Vamos escrever de novo aqui? Antônio inocente. Galera, você já aplicou a regra de negação. Então, o que eu tinha era ou Antônio é culpado ou Antônio é inocente. Negando, ficou como? Antônio é culpado se e somente se Antônio é inocente. Quando eu procuro, né, esta resposta nas alternativas, eu não encontro. Professor, não pode ser a letra D, Antônio é culpado se e somente se Pedro for inocente? Galera, eu não tenho Pedro aqui. Tá errada a letra D. A alternativa foi criada de propósito, porque ela tá perfeita a estrutura da D. Só que ele tirou o Antônio e colocou o Pedro. O que o Pedro tem a ver aqui, não é? Não dá para considerar com Pedro, né? A letra D está errada. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar uma leitura equivalente ao se e somente se. E todas as vezes que você tem o se e somente se, você pode ler isto aqui assim também, galera. Ó, eu vou marcar aqui para você, tá? E de maneira, vamos dizer assim, equivalente, você pode ler assim, olha. Quando eu digo que alguma coisa é se e somente se outra, eu posso dizer, no lugar do se e somente se, condição suficiente, ó, condição suficiente e necessária. Não tem problema nenhum.
Professor, é muito parecido com aquela leitura da condicional. Exatamente, só que na condicional, quando você lia da esquerda para a direita, você usava a palavra suficiente. Quando você lia da direita para a esquerda, você usava a palavra necessário. Só que agora é uma bicondicional, é uma seta dupla. Veja, aí você inclui as duas palavras ao mesmo tempo. Condição suficiente e necessária. Opa! Então eu poderia ler assim também, ó. Antônio ser culpado é condição suficiente e necessária para que ele seja inocente. E a questão ainda pode fazer o seguinte para você. Ao invés de escrever a palavra suficiente primeiro e necessário depois, eu posso trocar a ordem. Eu posso dizer muito bem que Antônio ser culpado é condição necessária e suficiente para ele ser inocente. Eu posso ler dessa maneira. E agora sim, quando você tem essa segunda possibilidade de leitura, você olha aí a sua alternativa, a letra E. Antônio ser culpado é condição necessária e suficiente para ele ser inocente. Gabarito correto, letra E. Tranquilo? Filé essa questãozinha, né? Vamos para a próxima? Vem comigo. Vem comigo, olha essa questão filé, que é a construção de uma tabela verdade. Olha só, questão importantíssima na IADES. Diz o seguinte a questão: considerando a seguinte operação lógica que contém as proposições P e Q, aí ele te deu a seguinte proposição. Se P, então Q, se e somente se P e não Q. Podemos afirmar que a coluna de valores lógicos, verdades e falsidades, associada a tal proposição denota uma... Galera, ele vai querer que você monte, na verdade, a tabela verdade para toda esta construção aí. Como é que nós devemos fazer essa tabela verdade? Vamos aqui comigo. Primeiramente, se você tem duas proposições, P e Q, já é sabido dos senhores que se eu tenho duas proposições, primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quantas linhas tem a minha tabela verdade. E aí, para você descobrir o número, vamos aqui, ó, me acompanha? O número de linhas da tabela verdade, ela é dada pela fórmula 2 elevado a n, onde esse n aqui é o número de proposições simples. Você tem duas proposições simples, uma, duas, P e Q, então a tua formulazinha ela vai ficar 2 elevado ao quadrado, né? São duas proposições, veja. Isto aqui vai dar igual a 4. Minha tabela verdade, ela tem 4 linhas, com duas proposições. Aí, galera, eu vou construir aqui para você, ó. Tabela verdade, vamos aqui, ó, um rascunho da tabela, né? Beleza, tá um pouco tortinho, mas tá valendo. Veja, então aqui eu tenho as minhas duas proposições, P e Q. Vamos preencher juntos aqui a tabela verdade? Então, P e Q. Você já sabe até como é que começa a montagem da tabela verdade. Na primeira proposição, você acumula duas verdades e duas falsidades. Na segunda proposição, você alterna VF, VF. Tranquilo? Ele quer que você monte a tabela verdade desta operação lógica aqui que ele te deu. Vamos lá. P. Se P, então Q, você tem uma bicondicional P e não Q. Ok? Essa é a proposição. Acompanha lá na tela. Ok. Senhores, primeiramente, você não pode montar essa operação lógica aqui todinha de cara na tabela. Você não pode. Primeiro você tem que começar com as negações e depois você elimina os parênteses, até você chegar nessa proposição toda. Então vamos analisar aqui comigo. Aqui você tem um se então. Vai chegar a hora de você montar esse parêntese aqui. Ainda não. Dentro desse parêntese aqui, você tem o não que. Opa, se eu tenho uma negação aqui, eu tenho que construir essa coluna da negação. Aí eu passo aqui, não é, a régua e vou fazer aqui o não que.
As proposições estão com letras maiúsculas, aqui eu coloquei com letras minúsculas, mas não tem absolutamente nenhum problema. Vamos fazer então a coluna do não que? Galera, se você tem a coluna do que, para poder fazer a coluna do não que, é só você mudar o valor lógico. A gente já sabe que a negação, ela é uma operação lógica que muda o valor lógico da proposição. Então, se tu tens o que aqui com verdadeiro, aqui é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Aqui é falso, aqui é verdadeiro. Você já fez a negação. Você já resolveu isso aqui, ó. Não que. Beleza, se você já resolveu esta negação, convém que você parta para os parênteses agora. Eu vou fazer primeiro esse parêntese aqui, galera. Ó. Se P, então que? Vamos partir para ele? Aí você vem aqui na sua tabelinha, ó, e coloca esse primeiro parêntese aqui, ó. Se P, então que? E o que eu vou ter que fazer aí, professor? Você vai ter que aplicar a condicional entre P e que nós já sabemos fazer a essas alturas do campeonato. Vamos lá? Tá aqui a tua coluna do P e tá aqui a sua coluna do que. Ele quer que você faça condicional entre essas duas. E você já sabe que quando eu estou fazendo uma condicional, ela só é falsa em uma situação. Muito bem, quando aparecer a Vera Fischer. Então vem cá comigo. VV não é a Vera Fischer. A Vera Fischer tá bem aqui, galera. Olha, VF. Aí ela é falsa. Só nessa situação que ela é falsa. E as outras casinhas, professor, já coloca logo o verdadeiro para você não perder tempo. Tranquilo, galera? Já resolvi ou não resolvi esse primeiro parêntese? Já. Eu vou resolver agora o segundo parêntese, galera. Aí o segundo parêntese, você coloca o cara aqui bonitinho, ó. P, I, não que. Olha o que ele quer que você faça agora. Você está indo na manha. Vem comigo, me acompanha aqui. Agora ele quer que você pegue proposição P, e faça uma regra do E com o não que. Vamos localizar essas duas colunas? Galera, a coluna do P está aqui, ó. Só que cadê a coluna do não que? Não é essa daqui, olha. Aí eu apago essa daqui, tá? A coluna do não que é essa agora. Senhores, ele quer que você faça uma operação entre essas duas colunas aqui, ó. Use essas duas colunas e faça a regra do E. A gente já sabe que na regrinha do E, ela só vai ser verdadeira se os dois lados forem verdades. Vem comigo, então. Verdadeiro, falso. O que você diz? Ela é falsa. Verdadeiro, verdadeiro. Ela é verdadeira. Falso, falso. Aí, galera, ela é falsa. Falso, verdadeiro. Ela é falsa. Olha aonde você chegou. Você já tem ou não tem a coluna dos dois parênteses? Já. Ele quer que você faça agora uma bicondicional entre esses dois parênteses. Eu vou criar a última coluna da minha tabela verdade. Professor, tem uma maneira mais simples de fazer? Galera, até tem, mas eu não te aconselho. Não é? Eu não te aconselho porque... Enfim, você precisa ter, não é, uma habilidade além do alcance para fazer de outra maneira. Essa é a maneira mais prática, evoluindo na tabela verdade até você chegar na última coluna. Perfeito? Então vamos para a última coluna. Olha como eu posso representar a última coluna. Você não vai fazer uma bicondicional entre dois parênteses? Eu posso fazer muito bem assim, galera. Olha, o primeiro parêntese, pontinho, 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 bicondicional, o segundo parêntese, pontinho, pontinho, pontinho. Eu já sei, não é, que eu estou fazendo uma operação lógica entre essas duas colunas aqui, ó, que são os meus dois parênteses, tá? Eu vou fazer uma bicondicional entre esses dois. E você lembra que na bicondicional, para ela ser verdadeira, os dois lados têm que ser iguais. Caso contrário, ela é falsa. Então vem comigo. Verdadeiro, falso. Ela é falsa. Falso, verdadeiro. Ela é falsa. Por enquanto, os dois lados estão diferentes. Ó. Verdadeiro, falso. Falso de novo, professor. E agora, galera? Verdadeiro, falso. Caramba, ela é falsa de novo. Senhores, ele quer que você diga o que acontece, não é, quando você analisa a última coluna e ela fica assim. Deu tudo falso. O que você vai dizer aqui? Todas as vezes que a última coluna é toda falsa, você diz que você está diante de uma contradição. Quando você olha o gabarito, é a letra B a correta. Aí, vamos aqui a um resuminho rapidola com você, que eu quero te mostrar uma coisa.
Quando você fizer uma tabela verdade e todos os valores lógicos de todas as linhas derem verdadeiro, você está diante de uma tautologia. Tá? Vamos supor que você resolveu essa tabela verdade e só encontrou verdades no final. Você está diante de uma tautologia. Todas as vezes que você encontra apenas falsidades, que é o teu caso aqui, aí você está diante de uma contradição, né? E todas as vezes que você resolver uma tabela verdade e você encontrar valores misturados, verdadeiros com falsos, você está diante do que a gente chama de contingência. Só para dar uma recapitulada aí para você. Como eu encontrei apenas falsidades, então eu tenho uma contradição. O gabarito correto é a letra B de bola. Tranquilo, galera? Perfeito? Só na manha? Entenderam tudo? Beleza? Então, faça como eu. Arrebente nos estudos e vá e vença. Fala, concurseiro! Hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!